E aí, seus estudantes de YouTube, bem-vindos à aula 2 de progressão geométrica, onde falaremos um pouquinho sobre a classificação de uma PG que basicamente se dividem em 4. Bora lá? Vejamos agora como proceder para classificar uma PG, que basicamente ela possui 4 comportamentos diferentes. Ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser constante ou alternante, que é o que veremos agora. Percebam que eu coloquei uma reta numérica aqui destacando os valores 0 e 1 e alguns intervalos para a minha razão. E vocês perceberão logo a relação entre esses intervalos da minha razão e a classificação de uma PG. Então, eu tenho duas situações em que a minha progressão geométrica será crescente. Na primeira situação, toda vez que eu tiver o primeiro termo aqui, o A1, positivo, e a razão maior do que 1, eu terei que a minha progressão geométrica ela é constante. Vamos analisar? Meu primeiro exemplo, o primeiro termo vale 1, basta eu multiplicar esse primeiro termo pela razão para encontrar o segundo termo. Então, 1 vezes 2, 2. E assim sucessivamente, Pego o segundo termo, multiplico pela razão e encontro o terceiro termo, que vai ser 4. 4 vezes 2, 8. E é perceptível, olhando para os elementos dessa sequência, 1, 2, 4, 8, que ela é crescente. Uma outra situação que eu tenho é quando o meu primeiro termo é negativo e a minha razão, esse meio aqui, é um valor menor do que 1 e é maior do que 0. É positivo, porém menor do que 1. Quando eu tiver esse tipo de situação, a minha progressão geométrica também será crescente. Vamos desenvolvê-la para vocês perceberem isso. Então, meu primeiro termo vale menos 1 e a minha razão é meio. Então, para encontrar o segundo termo, basta multiplicar o primeiro termo pela razão. Menos 1 vezes meio vai me dar menos meio aí, que é o meu segundo termo, correto? Para encontrar o terceiro termo, eu faço essa mesma jogadinha. Eu pego o segundo termo, que é menos meio, e multiplico pela razão, que é meio positivo. Só para lembrar, na multiplicação de números fracionários, eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. 2 vezes 2, 4, faço jogo de sinal. Então, o meu terceiro termo é menos 1/4. E se eu continuar essa jogadinha, o próximo termo vai ser menos 1/4 vezes meio, menos 1/8 e 3 pontinhos aí para representar que essa sequência ela é infinita. Vocês conseguem enxergar que essa minha sequência ela também é crescente, apesar dela ter números negativos, que ela também é crescente? Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, podemos trabalhar com o número decimal desses valores. O menos 1 tudo bem, O meio aqui, meio em decimal é 0,5, porém negativo. E esse menos 1/4, se eu dividir 1 por 4 aqui, vai dar 0,25. O menos 1/8, o decimal que representa ele é menos 0,125. Ou seja, essa sequência, menos 1, menos meio, menos 0,25, menos 0,125, representam valores que estão crescendo. O menos meio ele é maior do que o menos 1. E o menos 0,25 é maior do que o menos meio. Para enxergar isso, coloque esses valores na reta numérica. O menos meio está exatamente entre o menos 1 e o 0. Então está nessa posição. E aqui já basta, Mas vamos lá. O menos 0,25 está entre o menos meio e o 0. Então menos 0,25. A gente sabe que o número quanto mais à direita, maior ele é na minha reta numérica. Correto? Então, essa sequência aqui, ela é uma PG também crescente. Então, resumindo, a minha progressão geométrica ela é crescente quando
o meu primeiro termo for positivo e a razão maior que 1, ou o meu primeiro termo for negativo e a razão entre 0 e 1, né? Maior que 0 e menor do que 1. E quando a minha progressão geométrica será decrescente? Eu também vou admitir, né, as duas possibilidades do primeiro termo ser menor do que 0 ou maior do que 0. E quando o meu primeiro termo, olhando aqui para a função crescente, quando o meu primeiro termo era menor do que 0, o meu intervalo da razão tinha que estar entre 0 e 1. Agora, para a função ser decrescente, quando o meu primeiro termo é negativo, ou seja, é menor do que 0, a minha razão precisa ser maior do que 1. Veja esse exemplo. Se o meu primeiro termo vale menos 1 e a minha razão vale 2, então eu consigo descrever aí essa sequência. Menos 1 vezes a razão, vezes 2, então vai dar menos 2. Menos 2 vezes a razão novamente, para encontrar o próximo termo, menos 4, próximo menos 8. E eu já consigo perceber que esses valores estão decrescendo, estão diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. Então, essa progressão geométrica ela é decrescente. E a outra situação agora, quando o meu primeiro termo ele é positivo, se eu tiver a razão no intervalo que seja maior do que 0 e menor do que 1, a minha PG também será decrescente. Veja o nosso exemplo. O primeiro termo vale 1 e a minha razão vale meio. Então, igual eu fiz aqui em cima, eu faço novamente. E agora a gente consegue enxergar, né, que essa sequência ela é decrescente. Ou seja, eu começo do 1, depois eu venho para o meio, já diminuiu. Depois para o 0,25, diminui mais um pouco. Ele está cada vez mais se aproximando do 0. Ok? Agora falta analisarmos as duas últimas, que são as mais tranquilas. Quando a minha PG ela é constante, que eu também posso chamar de estacionária, e quando minha PG ela é alternante. Então vamos lá. A minha PG ela é constante sempre que a minha razão vale 1. Independente de quem seja o primeiro termo, logo posso pensar em qualquer valor, positivo ou negativo. Por exemplo, o primeiro termo, um número positivo, número 5. Se a minha razão é 1, para encontrar o segundo termo, eu pego ele, né, o 5, e multiplico pela razão. 5 vezes 1, 5. Da mesma forma, né, o terceiro termo, eu pego o segundo termo, que também é 5, e multiplico pela razão. Perceba, então, que eu terei aqui uma sequência de valores de um mesmo valor, né? Então, que eu chamo de uma sequência constante aí. Se fosse negativo, seria a mesma coisa. Se o meu primeiro termo vale menos 2 e a minha razão é 1, menos 2 vezes 1 é menos 2, de novo vai dar menos 2. Então, a minha sequência aqui ela vai ser constante. Bem tranquilo. E o último caso é o caso em que a minha PG ela é alternante, ou seja, ela vai alternar os valores de seus termos entre positivo e negativo, positivo e negativo. Quer ver? Então, toda vez que a minha razão é negativa, perceba que nas situações anteriores eu nunca trabalhei com razão negativa. Eu trabalhei com um intervalo entre 0 e 1, a razão ser 1 também, né, que meu resultado é uma sequência constante, ou a razão ser positiva. Agora nós trabalharemos com esse intervalo aqui, da razão ser negativa. Vamos para um exemplo. Suponha que o meu primeiro termo vale... Se o primeiro termo vale 1, a minha razão é menos 2, quem é o segundo termo? Eu vou multiplicar o 1 por menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. E quem é o próximo termo? Quem é meu terceiro termo? Eu pego o segundo termo e multiplico novamente, né, por menos 2, que é a minha razão. Menos 2 vezes menos 2, jogo de sinal, menos com menos, vai dar mais. Né? Então vai dar 2 vezes 2, 4 positivo. E se eu continuar desenvolvendo essa minha sequência, ou seja, eu multiplico novamente agora o 4 por menos 2, eu vou encontrar o meu resultado 4 vezes 2, 8, jogo de sinal, mais com menos, menos.
Ou seja, essa minha progressão geométrica ela é alternante. Ela começou no valor positivo, foi para o negativo, positivo, negativo e assim sucessivamente. Se eu tivesse o primeiro termo negativo, aconteceria ao contrário. O segundo seria positivo, o terceiro negativo. Beleza? Entendido? Então, só um resuminho aqui para ficar fácil de entender. Tira um print aí para não esquecer. PG crescente tem duas situações. Se o A1 é positivo, a razão tem que ser maior que 1. Se o A1 é negativo, a razão tem que estar entre 0 e 1, né? Maior que 0 e menor que 1. Na PG decrescente é ao contrário. Se o meu primeiro termo é positivo, a razão tem que estar nesse intervalo entre 0 e 1. E se meu primeiro termo é negativo, a razão tem que ser maior que 1. Para a PG ser constante, a razão é igual a 1. E para a PG ser alternante, a razão tem que ser negativa, ou seja, menor do que 0. Ok? Então, na nossa próxima aula, falaremos sobre um conteúdo muito importante de progressões geométricas, que é o termo geral de uma PG. Até lá!